Fala pessoal, estamos começando aqui hoje nosso primeiro episódio, nosso podcast RDcast. Eu tenho a honra aí de começar esse novo projeto, esse novo trabalho aí, né? E de convidar esse irmão de uma vida aqui para ser o convidado especial aí desse nosso primeiro episódio. Gostaria de apresentar a vocês aí um grande cara, um grande empreendedor do meio da Fightwear, do meio das lutas, né? E que está na guerra comigo há muito tempo. É o nosso Rubinho Benjamin, CEO da Tauron Fightwear, uma das melhores Fightwear do Brasil. E hoje eu tenho a honra de apresentar ele. Rubinho, seja bem-vindo aí. Obrigado, mestre, pelo convite. Renato, é uma honra para mim estar aqui como convidado número 1. Né? Estou muito feliz de poder participar desse projeto. Honrado também por ser teu amigo, por uma história de vida que a gente tem junto, né? Desde 1998, então, bastante tempo. Então, estou bastante feliz. Muito obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso para você, que esse seja o primeiro de muitos. Você merece. Pô, show de bola. Então, Rubinho, já que você está aqui, né? Eu, particularmente, conheço a tua história há muito tempo. E sempre que a gente começa, né, um podcast, sempre que a gente começa aí a falar, a gente pede para a pessoa falar um pouco da história, né? De como começou, sendo que você está aqui hoje para falar da tua história, para falar de todo o teu legado que você tem já de alguns anos, né? Uhum. Como todos aqui, alguns, né? Muitos não sabem, você não começou na Tauron. Eu sei da história toda, mas eu achei muito bacana trazer você aqui para você falar um pouco da tua história, contar assim toda a tua vivência, assim como você começou, como foi a ideia de tudo, a tua transição. Fala um pouco pra gente disso aí, Rubinho. Minha primeira experiência com confecção, com roupa, eu tinha 15 anos de idade, né? Eu trabalhava no McDonald's e quando eu saí do McDonald's, que eu fiquei desempregado ali uma semana, o meu primo, que é da minha idade, ele trabalhava numa fábrica de roupas e ele ficou lá por um período muito curto. E eu soube que ele ia pedir demissão. E eu estava sem trabalhar. Eu falei, pô, já que ele vai pedir demissão, essa empresa vai precisar de alguém para entrar no lugar dele. Eu vou com ele. E aí eu fui com ele. E aí quando ele pediu demissão, eu me apresentei e me ofereci para trabalhar no lugar dele. E quando eu entrei na fábrica, que eu via bermuda pra caramba, um monte de prateleira, costureira, eu me apaixonei, cara. Eu falei, pô, é isso que eu quero. E aí eu comecei trabalhando, arrematando, tirando linha de bermuda. E foi uma longa jornada dentro dessa confecção, dessa marca, que inclusive o dono dessa empresa, há pouco tempo, nós fomos sócios, nós ficamos amigos, e depois, anos depois, a gente montou uma empresa junto. Ele foi meu sócio até há pouco tempo. Hoje ele já não está mais aqui no Rio de Janeiro, ele se mudou para Florianópolis, mas a gente é amigo pra caramba e continuamos trocando várias figurinhas, e lá começou, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu nunca parei. Eu sempre tive, embora eu tenha tido outros negócios, a roupa, a confecção, ela sempre me encantou. E aí, em 2004, eu resolvi montar a minha primeira marca, que na época chamava Berkeley. Era uma marca voltada para moda, né? Uma coisa mais conceito de natureza, de ecologia. E já foi com o Júlio, que foi o meu primeiro, quando me deu a primeira oportunidade de trabalho, em 2004, quando nós abrimos essa empresa, e ela durou até 2011, quando eu fiz a transição para a Tauro. A gente chegou a ter mais de 55 lojas ativas vendendo a nossa marca no Rio de Janeiro. Foi uma época muito legal. Eu aprendi muito. Pô, bacana. E assim, Rubinho, com tudo assim da tua história, né? Na luta, tudo, o que te motivou, cara, a fazer isso, assim? A tomar uma motivação à época, assim, que você, pô, é isso que eu quero, né? O que te motivou você seguir nesse ramo, seguir no ramo de moda em si, né? Que eu falo não só da luta, mas de moda. O que te motivou a isso aí? Renato, na verdade foi uma necessidade básica minha, porque eu comecei a treinar jiu-jitsu com você, né? Uhum. E eu queria usar um produto que me representasse, e eu não encontrava esse produto. Primeiro porque as roupas que tinha da época de jiu-jitsu, todas elas eram escrito competidor, ou era um cara batendo no outro, finalizando o outro, eram muito estampas agressivas, e estampas que eu não entendia que aquilo ali era o melhor para mim. Eu não gostava daquilo que tinha de mercado. Bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Japão, bandeira do Brasil, era só isso que tinha. E aí eu vi uma brecha nesse mercado, porque o dia tem 24 horas. Você geralmente está na academia 1 hora treinando, 1 hora e meia. E as outras 23 horas, o que você usa?
E eu queria ter um produto que me representasse, assim como o surfista ou o admirador do surf tem. As surfwears que existem há anos e anos e anos, nem sempre as pessoas que usam, provavelmente você já teve camisas de marca de surf e não é um surfista. Então eu entendia isso, eu falava, por que só existe um produto pro praticante de arte marcial e por que esse produto tem que ser tão específico para um competidor? Por que só se fala desse nicho de mercado, se esse nicho de mercado dentro do esporte ele é menor ainda do que o esporte? Então eu busquei nisso, essa inspiração, estudei o mercado e eu muito buscando referências de futebol, referências de surf. O maior mercado de surfwear que tinha na época era em São Paulo. Em São Paulo não estão as praias. Então, por que São Paulo vendia mais surfwear se tinha menos surfista? Por causa da influência do esporte. Então, vamos trazer isso para a luta também. Porque na época de 2012, nós criamos a marca em 2011. Em 2012, quando nós inauguramos a primeira loja, era na época que o MMA, o UFC estava bombando. A gente tinha os maiores cinturões estavam no Brasil, né? Era Shogun, Anderson Silva, Vanderlei Silva, todo mundo em ascensão. E os bares, os fins de semana, eles ficavam lotados para as pessoas assistirem luta. Eles marcavam ponto de encontro para poder assistir luta. E aquelas pessoas ali, provavelmente, uma quantidade muito pequena delas praticava luta, mas eles eram admiradores. Então, quando eu abri o negócio, eu pensei nessas pessoas, num produto que representasse eles, porque eles eram brasileiros, porque eles queriam usar uma roupa que de um atleta que eles admiravam, do esporte que eles gostavam e não necessariamente praticavam, e foi isso que me motivou. E dentro desse pontapé inicial, eu fui conhecendo as vertentes do mercado, do esporte, fui me aprofundando mais, e aí as coisas foram começando a ganhar uma dimensão maior, uma esfera maior. A gente sabe que todo início de negócio, Rubinho, a gente fica assim, né? Toda pessoa que está empreendendo, está começando um negócio, fica naquela incerteza um pouco. Pô, será que é isso que é para a minha vida? Será que não é? Eu queria que tu contasse um pouco na tua experiência, qual foi a tua virada de chave. Tu falou assim, não, aqui, meu irmão, é agora, é a virada de chave. Porque eu sei, assim, que não foi fácil para você, nem para mim, né? Então, assim, o que foi a tua virada de chave? Tipo assim, do negócio, passando ali das incertezas, tudo. Mesmo no momento de incerteza, qual foi a tua virada de chave? A minha virada de chave foi em 2012, quando a gente abriu a loja. Porque até então, 2011 era uma marca, a gente trabalhava ela de forma mais ocasional, assim, não era uma coisa que não era o principal meu principal negócio, mas ela já existia, eu estava testando, fazendo as coisas. E em 2012, quando a gente abriu a primeira loja no Shopping Via Brasil, foi aonde virou a chave, porque até então todo esse período que eu trabalhei com confecção, que eu trabalhei em loja, eu fui vendedor, enfim, trabalhei em várias vertentes de marca. Fui representante, trabalhei em confecção. Então, eu sempre tinha um plano B. Sempre eu tinha aonde correr se não desse certo o que eu estava fazendo. A roupa sempre me acompanhou, a marca, a venda, ela sempre me acompanhou, mas ela não era minha atividade principal. Então, em 2012, quando nós abrimos a primeira loja, a gente foi com um projeto pequeno, que era para quiosque, que acabou se tornando maior na negociação com o shopping, e nós fomos abrir uma loja. E a gente não tinha grana. A gente tinha um sonho, eu tinha um pouco de know-how do que eu fazia, tinha ideia, já tinha estudado o mercado, mas eu não tinha grana. E minha mãe e meu pai, eles tinham um apartamento que, quando eles se separaram, o apartamento ficou vazio lá, e era a herança que a gente tinha da família. Era o que eu tinha para poder fazer o negócio funcionar. E a minha irmã trabalhava num banco e resolvemos ser sócio, eu, minha esposa e minha irmã, e pegamos esse dinheiro que nos restava de herança e colocamos para poder abrir o nosso negócio. Foi ali que a gente deu o início. Só que esse dinheiro ele só foi suficiente para abrir o negócio. E aí ele passou a ser o plano A. Aí eu pensei na hora, né, quando a gente viu aquele negócio daquele tamanho, eu falei, cara, agora eu não tenho mais para onde ir. Esse aqui é o meu negócio e não vai existir mais plano B. Esse é o plano A e eu vou ter que me dedicar de corpo e alma, assim como eu fiz em todos os negócios, independente de A ou B. Eu sempre me dediquei para poder aprender e resolvi que aquilo ali ia ser a fonte de amor, de melhor que eu poderia dar e para a minha família. Então, foi ali que eu entendi que não dava mais para voltar atrás. Assim, Rubinho, é notória a tua facilidade de se comunicar e vender, né?
Eu falo isso porque eu te conheço há muito tempo. Ah. E eu, passando para as pessoas aqui, que, assim, você consegue transpor isso. Isso é uma coisa que foi natural tua, foi no dia a dia. Fala um pouco disso pra gente, da tua Isso vem, questão de... Isso vem da família, né? Meu pai é vendedor, foi vendedor a vida inteira. Bacana. Meu pai vendeu enciclopédia quando eu era garoto e sempre trabalhou. E eu sempre tive com meu pai nas empresas que ele trabalhou. Quando eu era criança, ele me levava nas empresas. Eu via meu pai dando reunião. Eu vi meu pai com os vendedores dele. Meu pai era supervisor, chegou a ser gerente de algumas empresas. Eu viajei com meu pai, trabalhei com meu pai. E meu pai, eu gostava, eu tinha ele como um ídolo, sabe? Eu via ele, a facilidade dele de resolver os problemas, de conduzir uma equipe, de vencer, de ganhar prêmios. E isso tudo eu fui aprendendo com ele naturalmente. Ele não me ensinou, ele me mostrou. Ele foi um líder pelo exemplo, não me convencendo que aquilo ali era o melhor. Então eu aprendi muito isso e eu agradeço muito a ele. A gente sempre conversa e eu vejo o quanto foi importante essa convivência, esse aprendizado que eu tive com ele. Uma faculdade, né? Foi uma faculdade, exatamente. A melhor faculdade da vida, né, cara? É verdade. E assim, Rubinho, com todo esse teu know-how com o teu pai que você teve, de todo esse know-how de vida que você teve, essa convivência com o teu pai, né, de você expor, você se inspirar ali no que ele fazia, né? O que você trouxe de conceito de liderança hoje para a Tauron? Eu sei que hoje você tem alguns funcionários que você lidera, né, nas lojas e tudo, algumas questões que você faz às vezes distantes, assim, você tem alguns funcionários. A tua visão hoje de liderança em cima dessas pessoas com você, o teu conceito maior ali para a Tauron hoje, o que você implanta hoje ali com as pessoas ali na tua liderança? Time, sempre time. Ninguém vence sozinho e ninguém perde sozinho. Então, se um vence, todo mundo vence junto. Se você ganha, todo mundo ganha junto. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que estão com a gente. Eles não são pessoas que estão ali para sair, para ser substituídas. Eles também têm famílias, também têm sonhos. E eu tento comunicar para eles que a empresa que eles trabalham vão realizar, tem grandes chances e possibilidades de realizar os sonhos pessoais dele. Porque se a gente tem uma empresa, se a gente tem funcionários e eles não veem na nossa empresa condições de realizar o próprio sonho, provavelmente eles não vão ser fiéis a você por um período duradouro. Então, eu transmito isso para eles e liderando pelo exemplo sempre, né? Mostrando como que foi a minha caminhada, como que foi chegar, como que eu faço. Eu nunca peço para fazer sem ter feito antes. Então, eu conheço todas as partes da minha empresa, embora eu não esteja à frente de todas, porque não tem como, mas eu sei tudo o que acontece como aconteceu, porque chegamos a ter 2 pessoas só na empresa. Então, reiniciamos um processo do zero. Passei por todos eles. Então, eu mostro isso para eles e eu tenho uma equipe que hoje são os meus pilares, porque eles estão muito, muito alinhados com o nosso pensamento. Então, Bim, pô, bacana isso, né, cara? E assim, eu queria que tu falasse um pouco, hoje, dentro da questão do Fightwear, né? A tua expectativa para o futuro. A gente sabe que a gente passou por um período muito difícil, que foi o período de pandemia, mesmo assim a luta se fortaleceu. Eu falo aqui pela minha academia, que você é uma prova disso, nós conseguimos padronizar a academia toda em pandemia, por mais que a gente estava passando nesse período muito difícil, a gente conseguiu. E agora eu vejo no mercado hoje, do MMA em si, o qual eu trabalho, tudo, está dando uma reaquecida no mercado. Está reaquecendo o mercado. Qual a tua visão maior nisso tudo hoje, assim, para a Tauron, a Fightwear Tauron, para o futuro? Eu vejo um crescimento como a gente vem tendo, né, já desde de 2017, quando nós tivemos que adaptar o nosso negócio, né? Nós tivemos 3 lojas no shopping no período de 2012 a 2017, e em 2017 nós tivemos que reinventar o negócio. Foi quando teve a primeira crise ali de 2014, 15, a gente ainda sustentou até 2016. Em 2016 nós fechamos as lojas e fomos para um outro negócio. Quando nós começamos a trabalhar e estudar para dentro das academias, o mercado como o esporte, como estilo de vida mesmo, aí a gente começou a entender melhor na parte do aluno. E ali hoje eu vejo que o mercado está crescendo e ele não vai retornar mais, porque
a luta, ela faz parte do seu bem-estar também, não só de condicionamento físico, mas para a cabeça. Eu acabei de ter um problema de saúde, onde a primeira recomendação médica foi atividade física. Então, as pessoas terem essa autoconfiança, cuidar da saúde, as academias estão se organizando melhor, gestores de empresas trabalhando para empresas de luta, de outros mercados, né? Chegando novas ideias, as academias se padronizando, se organizando, criando um ambiente mais agradável para o aluno, porque antigamente não era assim, né? Antigamente era um ambiente até um pouco hostil, né? Antigamente um cara chegava para treinar jiu-jitsu, você queria ver se ele era brabo mesmo, botava ele para testar e às vezes o cara ficava ali inseguro e ele mesmo ele saía porque ele sentia que aquele não era um ambiente para ele. A academia geralmente era uma academia muito quente, hostil, né? Não tinha água no bebedouro, tudo era ruim. E hoje em dia não, hoje em dia já existe um ambiente para poder trazer não só o aluno, como a família do aluno para dentro da academia. E isso tende a amadurecer mais, e aí o esporte, com certeza, todos os esportes de luta crescerem ainda mais. E assim, Rubinho, uma grande curiosidade que eu tenho, né, para te perguntar também, o teu maior aprendizado hoje em vida, você se considera você sendo um prático, você aprendeu mais no dia a dia, no termo da palavra, na porrada, ou você aprendeu assim com teoria também, com livros, com essas coisas? Se você teve algum direcionamento na questão assim teórica mesmo, do teu modelo hoje de gestão, do que você aprendeu, o que você passa, foi mais a questão assim, pô, Renato, eu aprendi na luta mesmo, no suor, no sangue. Não, eu aprendi no suor, no sangue, mas também eu tive um direcionamento aqui com alguns livros, alguns autores que eu corri atrás, eu aprendi, fui ali. Qual o teu conceito sobre isso? Tudo que eu aprendi foi na porrada. Infelizmente, falo porque hoje, de uns anos para cá, eu comecei a estudar muito o meu mercado. Comecei a estudar muito o que eu faço e direcionamento através de livros, isso tudo, mas isso não é muito para trás, isso é recente, são de alguns anos para cá. Antigamente, quando eu comecei, foi sempre na porrada, e eu não tinha quem me orientasse, porque não tinha pessoas ali perto de mim que eu pudesse confiar ou que me abraçassem para poder me orientar. Então, fui aprendendo com os meus próprios erros, mas isso me fortaleceu muito também, porque não foi um aprendizado fácil, foi muito difícil, errei muito, mas me fortaleceu hoje para quando eu chego em algumas situações, eu lembro de todas aquelas que eu passei e aí isso me dá mais força para poder continuar. Mas a velocidade com os estudos que eu adquiri nos últimos anos valeu por muitos anos, que se eu continuasse ainda trabalhando, batendo cabeça sozinho. Entendi. E essa questão agora toda dos podcasts, né? A gente está começando aqui o nosso agora, e a gente está tendo toda essa questão voltada para isso agora, dando voz a pessoas que, pô, são do mercado mesmo, de qualquer tipo de mercado, vão ter voz no podcast. E assim, você assiste algum, Mumi, que já, tipo, te inspira no dia a dia? Você acha alguns caras que tem podcast, pô, já são, pô, não, eu assisto esse cara aqui, um empreendedor legal, o outro ali. Assisto. O que você indica pra galera que você assiste aí? Eu gosto muito de Joel J, é um cara que eu admiro bastante, gosto das coisas que ele fala, que também é um cara muito ligado para esporte, para condicionamento, né? Você está ali trabalhando cabeça, mente, né? Corpo. Eu gosto do Thiago Negro, que eu também vejo bastante, acompanho lá os desafios que ele faz, muito também por conduta, não só por causa de investimentos, nada disso, mas a conduta, o modo de pensar, a resolução de problemas é uma coisa que me atrai bastante, eu gosto de ver. E na luta eu gosto de ver o Connect Cast também, vejo histórias de alguns lutadores que me inspiraram a estar aqui hoje, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que também já foram lá. Então, esses três assim, são os que eu mais gosto de assistir. E assim, Rubinho, hoje, fazendo uma comparação de mercado da tua época, quando você começou, para hoje, queria que você falasse um pouco assim de mudanças que você viu assim, numa questão de uma logo, numa questão de uma apresentação de um produto. O que você viu na transição de anos para cá? Desde lá de trás, quando começou, você até falou agora que as marcas de jiu-jitsu era um cara dando armlock, um cara dando jiu-jitsu, Brasília de competidor.
que tu viu hoje, assim, de mudança hoje na questão visual hoje? Eu acho que uma coisa que até falando pela gente, assim, né? Uma coisa que eu via no mercado, que eu sempre vi, foi produto. Vender produto pelo produto. E isso nunca foi um conceito da nossa empresa. A Tauron, ela veio para poder atender e superar a expectativa de um cliente. Tá? Eu olho para ele, eu não olho para o produto. Não é o produto criar um desenho e vende esse desenho. O que aconteceu aqui? Como é que foi inspirado isso aqui? Então, assim, a gente vem com coisas mais limpas, falando de lifestyle, o cara que gosta do skate, que gosta do surf, que pratica o jiu-jitsu, que pratica uma outra arte marcial. É o dia a dia dele. É para ele poder chegar num ambiente onde ele não está na academia, um ambiente familiar, um ambiente social, e ele está com um produto que não cause estranheza às pessoas que não participam desse universo. Porque hoje a luta está muito difundida, hoje a arte marcial está muito difundida, as pessoas já entendem isso como estilo de vida, mas antigamente não era assim. Antigamente vários relatos de pessoas mais velhas que não podiam contar para o pai da namorada que fazia jiu-jitsu porque o cara achava que o cara era agressivo, que o cara era, enfim... Exatamente. Então, pessoas que tiveram que esconder por tempos o que fazia porque não era bem visto. E hoje já não é assim. Então, a gente vem acompanhando essa evolução. E a gente não olha para dentro do nosso mercado. Esse é o grande diferencial da Tauro. A gente não busca referências e inspirações dentro da luta. A gente busca outros mercados. A gente conversa com o cliente. A gente entende a necessidade, o que ele gosta, como que ele se comporta. E é esse comportamento que vai dando para a gente direção para onde a gente tem que ir. Entendeu? Legal, Rubinho. E assim, cara, com toda do meio de empreendimento, né, que a gente tem hoje, que a gente vive, como que você mantém, cara, a tua performance, a tua produtividade sempre em alta? Eu sei que não é sempre em alta, mas como você administra até os períodos mais medianos e baixos para você manter a tua produtividade, a tua performance sempre ali focado? O que você enxerga isso no mercado hoje? No teu mercado, para você manter a performance ali, produzindo bem? Planejamento, sim. Primeira coisa é planejamento, né? Estrutura, né? Hoje a empresa está muito estruturada, a gente vem crescendo, nós ganhamos outros mercados. A Taron hoje ela já não atende só o mercado nacional, a gente atende o mercado internacional. Europa é um grande mercado nosso, a América também é um mercado que a gente atua bastante. E isso vem ganhando cada vez mais mercado. E a gente tem um planejamento, a gente sabe quais são os meses que vendem mais determinado tipo de produto, ou menos um determinado tipo de produto, e a gente vai estudando as competições, o que está em alta, o que está aparecendo de novidade, e aí a gente vai importando alguns produtos, vai desenvolvendo aqui, trazendo para a cara do nosso mercado e vai colocando. E o melhor de tudo é que a gente também sempre vai buscando um tecido novo, uma matéria-prima diferenciada. Quando a gente vende um produto, a gente vende um produto para ele durar, para o cara poder usar e ficar satisfeito, para dar conforto na hora do treino, ou para dar liberdade para ele quando ele estiver fazendo um tipo de exercício físico. Então a gente pensa nisso tudo. Os produtos que a gente desenvolve, eles são testados antes de ir para o mercado. A gente não faz um produto e coloca lá e vamos ver o que vai acontecer. Então existe um período de teste e esse período de teste ele vem junto de um planejamento que é o que sustenta a gente durante o ano todo e é o que faz a gente bater metas atrás de metas aos anos que vem sucedendo aí desde 2017. Entendi, Rubinho. Com toda a tua demanda hoje de trabalho que você está falando aqui, né, tanto não só no Brasil, mas como fora do Brasil. Quando você se sente assim, cara, sobrecarregado, sem foco, o que você costuma fazer? Agora, misturando um pouco a vida do profissional Rubinho com a vida pessoal do Rubinho. Isso aí você... eu divido o profissional do pessoal. Às vezes, se você traz coisas do teu profissional, você leva para casa. É uma coisa que é muito ruim pra gente. Mas como você divide essa questão aí do teu estresse, como você administra isso? Então, nos tempos que eu tenho, continuo fazendo esporte, né? Continuo praticando, faço jiu-jitsu, gosto de ir para academia também fazer musculação. Esse tempo me distrai um pouco e nos finais de semana com a família, sempre com a família, com alguns amigos também, a gente está sempre se encontrando, fazendo um churrasco, indo à praia, e é o momento que eu tenho para distrair, eu desligo legal do trabalho, tenho conseguido fazer isso, não é também de muito tempo, porque eu não conseguia desligar, mas de um tempo para cá eu tenho conseguido
desligar legal do trabalho e curtir um pouco do meu lazer, até porque no momento do ocioso é onde me vêm as maiores inspirações. Quando eu ficava ligado direto ao trabalho, eu estava meio que num piloto automático. E quando eu consegui quebrar isso aí, eu consegui criar mais, eu consegui trabalhar até melhor. Então, quando eu quebrei essa barreira, para mim foi melhor, tanto na minha família, porque eu pude dar mais atenção e estar ali mais integralmente na família, quanto no meu lado profissional também, porque eu fui crescer e fui desenvolver mais ainda. Então foi bom para todo mundo. Todo mundo aí que empreende não é fácil foi não, bom meu para irmão. todo mundo. Não é fácil não. A gente fica no piloto automático mesmo, eu também sou assim. E assim, Rubinho, falando um pouco agora de toda a tua trajetória, a gente sabe que nem sempre foram flores, né? Tanto para quem empreende não é fácil isso. E eu queria que tu falasse um pouco aqui sobre o teu maior fracasso. O que você aprendeu com ele? Eu vou te falar assim que foi o momento mais difícil da minha vida foi quando nós fechamos as lojas, né? Porque nessa crise que nós tivemos, a gente teve a oportunidade de mudar o negócio, mas nós insistimos por um determinado tempo naquilo que já não vinha tão bem. Porque os custos estão muito altos, o mercado não estava muito bem, a gente ainda não tinha um plano muito estruturado. E foi quando a gente saiu das lojas, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Mas eu tinha muita fé e tinha muita certeza que era aquilo que eu tinha que continuar fazendo. E aí foi quando a gente conseguiu mudar o foco do negócio, a gente partiu para Copacabana, começamos a trabalhar lá. E eu lembro que nesse período também foi quando chegou a Carson Gracie, que também foi um momento muito importante. E quando você tem uma trajetória de honestidade, uma trajetória de trabalho, uma trajetória de amizade com pessoas que também são do meio, que confiam no seu trabalho, independente se naquele momento ele está dando muito certo ou não, isso faz com que você ganhe credibilidade. E foi isso que aconteceu quando chegou a Carson Gracie. Eu fiquei durante um período, né, trabalhando com a Tauron, né, começamos a atender as academias, que até então não era um negócio que a gente fazia, a gente só vendia varejo, a gente não fazia produção personalizada. Então comecei a entender que esse mercado precisava disso, porque você vai no hospital, quando você entra no hospital, você consegue identificar quem é o enfermeiro, quem é o médico, quem é o recepcionista, quem é o segurança, porque eles têm um uniforme. Quando você vai em qualquer outro estabelecimento, você sabe quem é o garçom, você sabe todo mundo. Então, por que isso não acontecia na luta? Por que você chega numa academia, um está de kimono branco com a calça azul, um está de kimono preto, ou está com a camisa de uma marca, ou está com a camisa da outra. Então, eu comecei a ver que era legal você ter, algumas academias já faziam isso, falei, por que não oferecer isso para outras academias também? Então, nós começamos a trabalhar com essa parte da padronização, e aí eu tive um encontro com o Carson Gracie Jr., e fui oferecer os nossos serviços para ele, falar para ele um pouquinho do que eu tinha vontade de fazer. Ele marcou comigo, ele esteve no Brasil, e aí ele me ligou, falou, vou estar amanhã aqui na casa da minha mãe, 9 horas da manhã. Era sexta-feira santa. Lá em casa ia ter um almoço. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer para ir sexta-feira santa para Copacabana encontrar ele? Deixei a família e parti para lá. Cheguei lá, cafezinho Gracie, Dona Marli, Carson Gracie Júnior. Poderoso, bicho, vai lá. Aí conheci ele pessoalmente, né, na hora, assim, fiquei até um pouco nervoso, aí a gente começou a conversar. E aí eu falei para ele da vontade que eu tinha de fazer um trabalho para a Carson Gracie. Já havia feito algumas coisas para a Dona Marli, na época da Carson Gracie lá na Figueiredo Magalhães, algumas camisas da academia. E aí pedi a ele a oportunidade de poder continuar a história da Carson Gracie como marca, falar um pouco do Carson, não da equipe, mas do Carson. Inicialmente era esse trabalho, né? Falar um pouco do Carson Gracie, das coisas que foram vistas lá na década de 80 e 90 ali pela arrebentação, né? Então a gente queria falar disso de novo. E aí na época, nós conversando, ele falou, beleza, e como é que vai ser? Qual é o tamanho da venda? Como é que vai acontecer isso? Eu falei para cara, hoje é zero, hoje a gente não tem nada. Mas eu vou trabalhar e vou me dedicar para poder fazer esse negócio acontecer o máximo que eu puder. Conto com a sua ajuda para me orientar e eu vou me dedicar o máximo que puder. E aí ele deu esse voto de confiança para a gente fez uma primeira produção de 50 peças, 100 peças, não lembro, mais ou menos isso. E hoje, você vê aí, são mais de 100 academias. Depois disso, eu participei de um projeto onde ele já tinha vontade e ele quis organizar a equipe. A gente participou disso da área ali de produção, de desenvolver o kimono, desenvolver os outros materiais. E hoje
A Carson Gracie aí não para de evoluir, mais de 100 evoluindo academias, mesmo. a gente trabalhando para eles hoje como nosso principal cliente. Então, Rubinho, e falando assim hoje, cara, assim, qual o conselho que você daria para uma pessoa que quer seguir a tua carreira? Eu sei que você teve algumas pessoas que foram teus mentores, né? Lá atrás, eu conheço alguns. Né? O próprio Júlio é um cara que, pô, Com certeza. fera demais, o Júlio. O Júlio é um cara, pô. Que disse que não quer colocar um kimono na vida. E hoje não hoje treina e não para de treinar. Não vive sem jiu-jitsu, não vive sem jiu-jitsu. Ele é demais. Então, cara, assim, Rubinho, o que você daria de conselho a uma pessoa que quer começar hoje na tua área hoje? Tem um cara assim, pô, Rubinho, não seja no fight, o cara quer fazer uma moda jovem, uma coisa assim, ou até o fight mesmo, o cara quer conhecer, quer começar. Qual o teu conselho para essa pessoa? Estuda primeiro, estuda bastante o mercado e saiba fazer as perguntas corretas. Eu, quando comecei, eu estudava, eu perguntava o que eu posso fazer, como eu posso fazer. E, na verdade, é quem pode me ajudar, quem vai me orientar. Essa é a pergunta certa, porque quando você pergunta o que, é onde você bate de frente, onde você bate de cabeça, onde você demora muito, onde você gasta muita energia e, às vezes, o resultado ele não é tão grande. Quando você encontra quem possa te orientar, quem vai te ajudar, você encurta o caminho, porque você vai encontrar pessoas que já passaram por aquela experiência e elas vão saber te direcionar melhor. É claro que você tem que viver a experiência, você não vai viver a experiência de quem já viveu, mas ela vai poder te orientar e você vai errar menos. E errar menos não quer dizer que seja só menos quantidade, porque a gente não pode correr o risco da ruína. Eu não posso errar de forma que eu bote em risco tudo aquilo que eu já construí. Eu tenho que errar pequeno e acertar grande. Eu posso errar 20 vezes e acertar uma. Só que essa minha vitória, esse meu acerto, ele pode significar muito mais do que os meus 20 erros. Então, é esse controle, é essa balança e são essas perguntas que a pessoa tem que saber fazer e entender como fazer isso no momento certo. Entendi. E assim, Rubinho, quando você ouve hoje falar do Rubinho hoje, algumas pessoas, para mim particularmente, não falando para você, mas para mim, o pessoal fala, pô, Renato, bacana, o Rubinho é o teu aluno, faixa preta teu, e o cara é bem sucedido. Quando tu ouve essa palavra, o Rubinho é bem sucedido, o que você pensa? O que engloba isso tudo de você hoje ser um cara bem sucedido no que você faz? Bem-sucedido para mim é um conjunto de fatores, né? Não é uma pessoa que é bem-sucedida financeiramente. Porque as pessoas, quando entendem ou quando falam de bem-sucedido, elas olham primeiro para o que o cara tem no bolso ou o que ele tem de patrimônio. E às vezes a pessoa pode não ter dinheiro, ela pode ser bem-sucedida. E eu entendo isso como um conjunto de fatores. Bem-sucedido para mim é ter uma filha formada, uma filha que hoje trabalha comigo, é meu braço direito dentro da empresa, que já construiu uma família, que tem a casa dela, que vive com o marido dela, que sabe cuidar da família dela, que sabe, eu posso confiar nela, uma amiga minha. É ter a minha esposa que está comigo há 27 anos. Eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 15 anos, ela tinha 13. Verdade. Eu estou com ela até hoje, passamos por muitas dificuldades juntos, não de casal, de crescimento, né? Porque nós éramos adolescentes, então eu não ter desistido do meu casamento, isso para mim também é um significado de ser bem-sucedido. Eu honrar os meus pais, minha mãe, meu pai que me ama, e eu amo eles. Eu tenho qualquer coisa na minha vida que eu fui fazer que não fosse agradar eles, eu pensava se aquilo ali ia ser legal para mim. Então, assim, o exemplo que eu trouxe da minha família, o respeito que eu tenho pelos meus tios, pelos meus primos, o amor que eu sinto pela minha família, a honra e a gratidão que eu tenho pelos meus amigos, as pessoas que me ajudaram, que não me ajudaram porque foram ali e me abraçaram só não, mas porque falavam comigo, porque nunca me deixaram desistir. Você foi uma pessoa dessa. Hoje eu sou faixa preta, tenho muito mais a agradecer a você que nunca me deixou desistir, que sempre me puxou quando eu parava de treinar, quando eu diminuía a minha intensidade de treino, que sempre me puxou, que sempre me orientou. Então, dentro do esporte, tenho você como uma referência, como de amigo e de amizade e de respeito, porque quando nós começamos não existia nada disso, eu não fazia jiu-jitsu, você ainda era faixa roxa, e a gente construiu isso junto. Então, é ter os meus amigos, que são meus amigos de 20, de 30 anos até hoje, ser respeitado nos lugares que eu chego. Então, isso para mim, tudo isso, esse conjunto de fatores, faz com que hoje eu me sinta uma pessoa bem-sucedida. Legal, Rubinho. E assim, Rubinho, dos 5 anos para cá, fazendo uma pergunta assim,
que eu sou um cara que eu tenho buscado algumas leituras, né? E o que você ficou melhor em dizer não? Porque o não é uma decisão que nós temos. E assim, no que tu ficou melhor em dizer um não? Tipo assim, chegou algo pra você, você falou não. O que tu ficou melhor? Seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. O que tu ficou de 5 anos pra cá? Com tudo que a gente passou aí, o que você ficou melhor? Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Sempre. Já fiz muitas coisas que eu não queria ter feito pelo fato de não conseguir dizer não. Por querer agradar todo mundo. E quando eu comecei a perceber que eu não conseguiria agradar todo mundo e que mesmo tentando, isso me machucava muito, porque às vezes eu não queria falar, eu queria falar o não, não falava porque eu ficava com medo de desagradar, me comprometia com algo que eu não queria fazer e às vezes eu não conseguia entregar aquilo da forma que deveria ser e me machucava porque existia uma cobrança e isso me machucou muito durante muito tempo. Então, pro meu bem, eu comecei a dizer não, não só no trabalho, como na vida pessoal, locais que eu não queria estar, pessoas que eu não queria estar próximas, no trabalho, trabalhos que iam me sacrificar mais ou que provavelmente comprometeria outros trabalhos. Então, eu comecei a fazer um funil de prioridades e o que não estava dentro da minha prioridade, o que não estava dentro do meu planejamento, eu comecei a dizer não e isso foi me tornando melhor para poder estar mais produtivo e estar mais feliz, entendeu? Entendi. Rubinho, com tudo isso agora, assim, mas a gente está chegando aqui para o final já, eu vou te fazer algumas perguntas bem diretas, assim. Sim. A gente falar um pouco de hoje, nós dois somos suspeitos para falar dos benefícios que o jiu-jitsu fez para a gente a vida inteira. E hoje, com certeza, cara, o jiu-jitsu ele é uma ótima ferramenta para você no que você faz. Eu tive vários estágios da minha vida, como atleta que fui, professor, tudo, e hoje estou no MMA, ainda continuo de vez em quando treinando, da maneira que dá para a gente treinar. E qual a importância hoje do jiu-jitsu na tua vida, cara, como empresário, como qualidade de vida, né? O que o jiu-jitsu hoje é diferencial na tua vida? Como negócio é o que me sustenta, né? Porque é o esporte principal dentro do meu negócio. E como no meu lado pessoal é o momento onde eu tenho para estar com os meus amigos, para poder distrair a minha mente. Quando eu estou dentro do tatame treinando, eu esqueço completamente de tudo que está aqui do lado de fora. Eu me entrego não só fisicamente, mas de corpo e alma mesmo, porque para você treinar você tem que estar bem. Porque você está doando ali o seu corpo, você está doando para outra pessoa também poder treinar, porque se você não estiver bem, a outra pessoa também provavelmente não vai ter um treino bom. Então, essa doação, essa troca dentro do tatame me faz muito bem. E sem contar os benefícios da saúde, né? Porque muitas coisas que às vezes no tempo ocioso eu poderia estar fazendo, eu seguro a onda, sabendo que se eu acelerar muito, isso vai me atrapalhar um pouco quando eu for treinar, e aí eu também não vou ser um treino bom, então eu procuro também balancear meus horários de sono, minha alimentação, os meus consumos excessivos, para que eu possa estar ali dentro do treino, quando eu posso estar, não é sempre por causa do meu trabalho, mas quando eu posso estar, eu entregar o meu melhor, sendo dando uma aula ou sendo treinando com os meus amigos. Legal. Agora, Rubinho, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo aí, nosso primeiro episódio aqui, a gente vai fazer um bate-pronto. Bate-pronto, assim, com poucas perguntas aí, mas eu quero que você seja bem direto no que você vai falar aí, para que você possa, meu irmão, aí, para as pessoas entenderem aí o que você vive no dia a dia. Uma frase inspiradora. Uma frase inspiradora: trabalhe como tudo dependesse de ti e confia como tudo dependesse de Deus. Porque é o sentido que eu tenho, eu me entrego em tudo que eu faço, o máximo que eu posso. Isso aí, meu irmão. Faz o possível que o sobrenatural é com ele. É isso aí. Rubinho, um ídolo. Eu tenho ídolos e tenho referências, né? Os meus ídolos estão tatuados aqui. Um é o Bob Marley e o outro é o Ayrton Senna. Ao longo desse tempo que eu tenho, já tentaram desconstruir várias vezes
trabalhando o lado negativo deles, mas eu foco no lado positivo, no lado espiritual, no lado de referência. Ninguém é perfeito. E eles me inspiram diariamente em tudo que eu faço. Eu ia falar referência, você já falou de referências, dois juntos aí. O que você tem de conceito sobre fé? Fé é o que me move, porque sem ela eu não seria ninguém, eu não estaria nem aqui, não estaria vivo. Porque em todos os momentos de dificuldade, quem me sustentou foi a fé, foi Deus. E eu sou muito grato pela vida, pelo ar que eu respiro. E é graças à fé que eu me mantenho de pé. E para você, o que é honra? Honra é a primeira palavra, porque um homem que não tem palavra, ele não pode se dizer honrado. Então, se você fala que é sim, ela tem que ser sim. E se você fala que é não, ela tem que ser não. Então, para mim, a honra, ela tem um princípio da palavra. E, para a gente finalizar, respeito. Respeito você não precisa falar, respeito você mostra, né? Então eu não preciso dar uma palavra para poder mostrar que eu tenho respeito pelas pessoas, o que as pessoas também têm por mim. Eu me mantenho de pé, me mantenho firme nas coisas que eu acredito e sempre mantendo o espaço, respeitando o espaço das pessoas, tentando ser o mais correto possível. Então, Rubinho, então é isso. Pô, foi bacana aí o bate-papo contigo. Pô, foi bem inspirador, né? Muita coisa a gente pôde aprender com o Rubinho aqui hoje, né? Queria te agradecer, nosso primeiro episódio, ter você aqui. Quando eu comecei o projeto, você foi a primeira pessoa que eu falei que ia começar e já te convidei, né? E mais uma vez te agradecer aí por tudo, pela parceria de anos. Fico bem honrado com você aqui, iniciando isso aqui, né? Que a gente possa aí seguir por mais anos juntos aí. E que Deus te abençoe, meu irmão. Valeu. Muito obrigado, Renato. Para mim, como eu falei no início aqui do programa, foi uma honra ter sido o seu convidado número 1. O respeito que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você, pela sua família, porque vem todo mundo junto, né? Então a gente fala de... isso aí. E nós começamos ali juntos, sonhamos juntos, tivemos os nossos negócios nos mesmos tempos, passamos por dificuldades semelhantes e nós tivemos a sorte de, nessas dificuldades, podemos nos apoiar um no outro. Nós sempre trabalhamos em conjunto. Então, isso, para mim, é uma coisa que não tem preço. Então, muito agradecido de estar aqui. Desejo muito sucesso para você, porque você merece, pela sua história, não história falada, história vivida que você tem. As pessoas que ainda não têm oportunidade de saber mais da sua história, elas podem procurar, que elas vão ficar felizes, vão querer se aproximar mais de você, porque vai ter isso como referência. Então, desejo tudo de bom para você, de melhor para você e para sua família, e que pode sempre contar comigo, que eu vou sempre estar aqui. Tamo junto. Valeu. Very nice. Very nice, tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu.